Com esse homicídio, nós temos até o momento em Chapecó, hoje dia 9 de junho, 10 mortes violentas registradas na área de Chapecó, só de Chapecó. Dessas 10 mortes violentas, nós temos 8 crimes. São 2 situações de legítima defesa e 8 crimes, dentre eles 7 homicídios e 1 feminicídio. Esse número continua sendo proporcionalmente um dos melhores da história recente de Chapecó dos últimos 10 anos. Continua sendo o segundo melhor número no tocante à quantidade de menos crimes ocorridos até o momento. Então, apesar de não ser um número ideal, mais uma vez, até o momento, Chapecó continua despontando como um município que tem queda no tocante à última década em relação aos crimes violentos contra a vida, tá? E mais uma vez temos 100% dos homicídios elucidados. Todos os casos estão elucidados, ocorridos em 2025, e não só os crimes estão investigados com autoria atribuída aos responsáveis, como também essas pessoas se encontram presas cautelarmente respondendo aos respectivos crimes. Eu vou deixar o delegado Delmiro falar um pouco sobre o crime específico, assim como o comandante Antônio e o Roger, o nosso secretário. Até o que foi apurado, então, foram 4, mas isso será melhor esclarecido no curso da persecução penal, porque eu preciso ver o que a perícia a arma de fogo não foi localizada. E os dois autores, o autor bem... Então, bom dia a todos, né? Pessoal, como o doutor falou, na manhã de sábado, por volta das 5 horas da manhã, então, ocorreu um homicídio em Chapecó, bem como uma tentativa de homicídio. Na ocasião, 4 jovens de moradores de Concórdia vieram para Chapecó num evento, sendo ele um rapaz de 19 anos e 3 mulheres, né? Pararam para fazer um lanche. Aí o rapaz foi até o estabelecimento comercial para pegar a internet, enquanto ficaram as 3 moças no carro. Uma das moças ficou fora do carro e aí, nesse instante, chegou os 2 masculinos, chegaram com um veículo Corsa preto. Na ocasião, eles começaram a cortejar a moça que estava pelo lado de fora. Não sentindo a vontade, a Patrícia, que foi a vítima, saiu do banco de trás do carro e começou uma discussão, um atrito verbal com os rapazes, que naquele momento ali o autor, já armado com um revólver calibre 38, efetuou então 4 disparos, sendo 3 na vítima, na Patrícia, que veio a óbito, né, ali no local mesmo. Nesse mesmo momento, quando começou o atrito verbal ali, o Cauã, 19 anos, ele veio verificar o que estava acontecendo e naquele momento o atirador apontou a arma para ele e efetuou um disparo. Na ocasião pegou esse disparo de raspão, ficou a marca na camisa do projétil. O projétil também foi coletado pela perícia e os autores fugiram do local. Então a gente já imediatamente que ficamos sabendo da ocorrência, já deslocamos, começamos a coletar as primeiras imagens, testemunhas. Esses 3 indivíduos de Concórdia retornaram para Concórdia, então a equipe da Delegacia de Homicídio foi até Concórdia, buscou eles para que a gente conseguisse fazer oitivas, né? O autor foi preso e interrogado no final da tarde, na ocasião que ele confessou, e ele também expôs os mesmos motivos, que começou a cortejar essa moça, e ele achou que era um rapaz que saiu do carro, e naquele momento ele efetuou o disparo, os disparos, né? Até o que foi apurado, então, foram 4, mas isso será melhor esclarecido no curso da persecução penal, porque eu preciso ver o que a perícia vai me dizer. A arma de fogo não foi localizada
e os dois autores, o autor, bem como o motorista do veículo, ambos foram presos. Então, eu acho que é isso. O homicídio, para mim, tá claro o motivo. Circulou aí nas redes sociais que poderia ter envolvimento com organização criminosa, e eu já de pronto, assim, eu descarto, porque realmente foi uma eventualidade. Os jovens que vieram de Concórdia não estavam num evento e foram comer um lanche, e a ocasião ali, realmente o atirador estava com a arma de fogo, e de repente, por não ser atendido e já se confrontado pela Patrícia, né, aí já armado efetuou os disparos. Com relação, doutor, a essa situação, existia um relacionamento afetivo entre a vítima e a moça cortejada? E já perguntando, a segunda pergunta, o rapaz suspeito tinha já alguma passagem por porte legal de arma de fogo, já teria sido detido em outras ocasiões pela PM? Sim. A moça que estava sendo cortejada, sim, ela tinha um relacionamento com a Patrícia, que foi a vítima, né? E sim, o rapaz conduzido e preso, o autor dos fatos, sim, ele tinha passagem por porte ilegal de arma de fogo, já foi conduzido pela Polícia Militar em outra ocasião. A polícia conseguiu identificar se algum dos ocupantes do carro onde a vítima estava já conhecia o autor do crime antes do ocorrido? Sim, eles já conheciam, inclusive em outra ocasião foram presos juntos, mas nessa ocasião o motorista, assim, a princípio ele é o proprietário do carro, né, não foi ele o atirador, foi o caroneiro. A prisão ela aconteceu nesse trabalho conjunto, Polícia Militar e também a Polícia Municipal, a Guarda Municipal, enfim, como aconteceu? Eu acho que eu passo para o Antônio, e aí ele explica a parte que é a integração das forças de segurança, né? Começou mais esperto. Sempre facilitando. Sempre, né? Bom dia a todos. Agradecer aqui a presença de todos os senhores e senhoras, né? Agradecer também do convite do Dr. Rodrigo aqui para estar na casa dos senhores e do Dr. Deonir, de nosso diretor Roger, dizer que é uma satisfação ter essa prisão resultado de uma ação conjunta, que só foi, vamos dizer assim, o chute a gol foi da PM, mas tivemos um trabalho em conjunto muito engrenado, tanto da parte da prefeitura, que tem uma rede de monitoramento que nos possibilitou a identificação do veículo e a busca eficaz dele, quanto da Polícia Civil, que esteve no local quanto antes foi possível para fazer todo esse acompanhamento da ocorrência e trocar as informações necessárias. Então, uma passagem de bastão para a Polícia de Persecução Penal muito interessante. Agradeço pessoalmente aqui o delegado, que sábado ficamos conversando bastante tempo. A Polícia Científica também atuou intensamente nessa questão e também deve ser mencionada. E esse veículo, em menos de 4 horas, ele foi localizado e abordado pela Polícia Militar ali próximo ao shopping, com esses dois ocupantes que tinham todas as características que estavam sendo trabalhadas de informação sobre o crime, e logo de pronto foram em conjunto. A Polícia Civil esteve nas diligências em várias situações, foi a Concórdia buscar testemunhas, e esse trabalho que foi feito sábado nos deixa felizes, apesar da situação em si, que é uma situação grave e triste. Mas a resposta da estrutura de segurança pública aqui do município nos agrada muito, porque em menos de 4 horas apresentamos à justiça as 2 pessoas envolvidas e esclarecemos praticamente no todo esse crime. Aqui a parte da Polícia Civil foi fundamental e novamente eu faço a menção disso, porque o APF, ali o flagrante, ele foi um resultado de um trabalho que foi passando de mão a mão e teve uma homologação pela eficácia de todos aqui envolvidos, né? Então, os nossos policiais militares já têm essa rotina, a gente não se surpreende, porque essas parcerias elas são bem recorrentes e com certeza aqui fica essa questão. Como o delegado mencionou, estamos num ano ainda que pode ser
um ano de mais baixos crimes, índices de crime violento, porque o ano recorde foi 2023 com 21, então estamos na metade do ano, fechando o 6º mês com 10, então estamos abaixo, então o ponteirinho de alerta ainda está em queda, né? E esse crime, essa resposta dada a esse crime é muito interessante para todo o contexto social, porque mesmo ocorrendo a situação violenta, a nossa atuação teve uma resposta que acreditamos adequada, né, e eficaz. Né? Tem mais uma pergunta para o doutor Leonir, para ver se posso responder. Com relação aos tiros, foram 3 tiros, e aí no rosto, de maneira preliminar, que foi na cervical, na lombar e na axila. Leva a crer que os tiros foram pelas costas, ou que ela tentou se defender, tentou correr e atirou atrás ou não? A princípio, leva a crer que um dos disparos tem uma perfuração pelas costas, então a gente não sabe até o momento se ele é um tiro que entrou ou de saída, né? Então, isso só com o laudo pericial que eu vou poder dar essa resposta. Monitoramento e identificação de veículos, nosso setor já de imediato identificou, repassou as informações tanto para a Polícia Civil quanto para a Polícia Militar, que logo em seguida deu a pronta resposta. Então, é de se reforçar essa integração que há hoje aqui em Chapecó na questão da segurança pública, o que nos proporciona então que em conjunto nós possamos dar a pronta resposta que a população tanto deseja para um crime de relevância como esse, né? Crime banal, fútil, sem uma motivação, não que haja uma motivação justa, mas que sem cabimento, né? Então, necessária essa pronta resposta, e a PM logo em seguida conseguiu fazer então a captura, e assim o Polícia Civil dá sequência ao trabalho e concluir o procedimento. Então, acho que essa integração ela tem que ser ressaltada, e é dessa forma que a população espera. É possível identificar, por exemplo, que vocês monitoraram, né, com o sistema, a saída desse carro, onde ele circulou, eles fugiram ou eles voltaram para algum lugar de festa, enfim, ou foram para um possível local onde acabaram desovando essa arma, enfim? Muito possível, sim. Com base no sistema que temos, ele nos proporciona essa possibilidade de identificar uma possível rota, né? E assim a gente trocar essas informações. Mas como já mencionado, não foi localizada a arma, provavelmente eles devem ter se desfeito dela em algum momento. E aí, mas quando temos o conhecimento do veículo, a gente consegue ter muita informação e assim poder dar essa resposta rápida. É isso. Ao vivo para você a coletiva, lembrando que foi confirmado aqui, né? A mulher que foi importunada, ali a pessoa que foi importunada, tinha relacionamento com aquela que morreu, né? Que na verdade foi morta. E uma 4ª pessoa que estava nesse Volkswagen Gol ainda foi quase atingido pela bala. Tu viu que transfixou a camisa. E a bala foi alojar, então, ali na Getúlio Vargas, em um estabelecimento comercial. Então poderia ter atingido mais uma pessoa ainda. Né? Os 2 presos em flagrante. Na volta do intervalo a gente vai trazer aqui a nota oficial com a Duda, né? A gente tem novos detalhes aqui para trazer para a audiência, mas é um caso que, meu Deus, os caras, um motivo banal, gente, motivo banal. Assim, as pessoas se interagiam ali, né? Interagiam ali no local mesmo, né? Tem um crime que nos choca, nos deixa assim muito tristes, né? Patrícia Ribeiro, a vítima, que para quem não acompanhou aqui. O pessoal que se desfez da arma daqui a pouco deve ter entrado em contato com uma outra pessoa, só está em tal lugar. O que é interessante é que essa arma, ela continua por aí. Ela não foi encontrada. Então essa arma aí, ela continua, tá solta aí, tá no meio da população essa arma aí.